Qual o contexto epidemiológico durante o trimestre? O contexto epidemiológico deteriorou-se durante o último trimestre de 2021 com o surgimento da nova variante Omicron, que levou a uma explosão no número de novas infecções no final de 2021. Apesar de tudo, a pressão sobre os serviços de saúde manteve-se controlada, com o número de internados em cuidados intensivos e de mortes em níveis relativamente reduzidos, graças à maior imunidade das populações devido à vacinação e à infecção natural pelo vírus. Essa deterioração impediu a economia mundial de recuperar totalmente da quebra do PIB em 2020? Não. De acordo com o FMI, o PIB da economia mundial cresceu 5,9% em 2021, recuperando totalmente da queda de 3,1% verificada em 2020. A recuperação foi, no entanto, dispar entre as economias, enquanto que o PIB dos Estados Unidos, por exemplo, encerrou o ano 2,1 pontos percentuais acima de 2019, impulsionado pelos pacotes extraordinários de estímulos económicos. A menor magnitude dos estímulos económicos na zona euro originou que o seu PIB ainda não tenha recuperado totalmente da queda de 6,4% em 2020, tendo crescido 5,3% em 2021, ficando 1,4 pontos percentuais abaixo de 2019. Em Espanha, a recuperação económica encontra-se ainda mais atrasada, com o PIB a crescer apenas 5% em 2021, depois de ter contraído 10,8% em 2020. É esse o principal motivo para o maior crescimento da inflação nos Estados Unidos face à zona euro em 2021? Sim, a diferença na magnitude e na forma dos apoios estatais à economia foi o principal motivo para o diferencial de inflação entre os Estados Unidos e a zona euro. Nos Estados Unidos, os estímulos económicos contemplaram transferências diretas para as famílias que originaram um crescimento de 14% do seu rendimento disponível entre 19 e 21. As famílias ficaram assim com mais dinheiro para consumir e numa altura em que grande parte dos serviços se encontravam encerrados ou com limitações, e direcionaram esse consumo para bens cuja oferta se viu fortemente limitada devido às disrupções na produção e nas cadeias de distribuição globais. Já na Europa, os apoios públicos procuraram proteger os níveis de emprego e de rendimento dos trabalhadores e não aumentar o seu rendimento disponível. E por que tem a inflação em Portugal ficado aquém da zona euro? Apesar de ter acelerado no último trimestre de 2021 para 2,4%, a inflação em Portugal foi sensivelmente metade da registada na zona euro, devido essencialmente a 3 fatores. Por um lado, porque a recuperação económica em Portugal encontra-se mais atrasada. Convém relembrar que no início de 2021 vivemos um novo confinamento geral. E apesar do PIB ter crescido 5,9% no último trimestre, no total do ano recuperou apenas 4,9%, ou seja, cerca de metade da distância para o nível pré-pandemia, após a queda de 8,4% em 2020. Outro motivo prende-se com a estrutura da economia portuguesa, composta por empresas mais pequenas e com maior peso de setores onde é mais difícil repassar o aumento dos custos empresariais para os consumidores. Finalmente, devido à menor sensibilidade da economia portuguesa ao aumento do preço da energia, que é um dos principais motivos para a escalada da inflação, uma vez que em Portugal o preço internacional das commodities energéticas tem um peso menor no preço final pago pelos consumidores, devido à maior contribuição das taxas e impostos fixos para o preço final. O aumento da inflação vai prejudicar a recuperação do consumo privado? Sim, o aumento da inflação e a incerteza quanto ao tempo em que esta permanecerá excepcionalmente elevada deverão levar os consumidores, especialmente os que oferem rendimentos mais baixos, a retrair as suas despesas em termos reais, levando a um abrandamento do consumo. No entanto, apesar da aceleração da inflação no quarto trimestre de 2021, o consumo real cresceu 5,3% em termos homólogos, beneficiando de um termo de comparação favorável e de fundamentais sólidos. Em concreto, a situação financeira das famílias, em termos agregados, manteve-se robusta e, inclusive, melhorou significativamente desde o início da pandemia. A confiança dos consumidores encontra-se também num nível relativamente elevado e o rendimento disponível das famílias tem vindo consistentemente a crescer graças ao bom momento do mercado de trabalho, com a taxa de desemprego no trimestre a situar-se nos 6,3%, muito próximo do valor mais baixo das últimas décadas. Se a recuperação em Portugal se encontra atrasada, por que está a taxa de desemprego num nível tão baixo? Porque o crescimento do emprego tem resultado em grande medida da atuação do governo, quer direta, quer indiretamente. De forma direta, através do crescimento do emprego no setor público, que atingiu no último trimestre de 2021 o valor mais alto desde que há registros, cerca de 730 mil trabalhadores, contabilizando um crescimento de 2,2% em 2020 e 3% em 2021. E de forma indireta, fruto da redução do número de insolvências para níveis inferiores ao pré-pandemia, devido aos apoios fornecidos às empresas para fazer face à quebra da atividade durante a pandemia, que por sua vez evitam o desaparecimento de postos de trabalho.
Estes efeitos acabam por compensar a recuperação mais lenta dos níveis de emprego em setores como o retalho, a restauração ou a hotelaria. As atividades turísticas continuam distantes dos níveis pré-pandemia? Sim, apesar do melhor contexto epidemiológico, a recuperação dos indicadores da atividade turística em Portugal tem ainda uma longa recuperação a fazer. No último trimestre de 2021, o número de dormidas em estabelecimentos turísticos ficou 25% abaixo do registado no mesmo trimestre de 2019. Notamos, no entanto, que o indicador se encontra mais próximo de normalizar na Madeira e para turistas de geografias mais próximas como Espanha, França ou Alemanha. Quais as perspectivas para o ano de 2022? As expectativas apontavam para que 2022 fosse o ano de recuperação integral do PIB na zona euro e em Portugal, impulsionado pelo melhor contexto epidemiológico, com o vírus a passar a endémico, num ano sem limitações à atividade económica e que permitisse uma recuperação robusta das atividades mais penalizadas durante a pandemia, como as turísticas. No entanto, devido ao lamentável desenrolar dos acontecimentos na Ucrânia após a invasão pela Rússia, vivemos novamente um período de incerteza e imprevisibilidade, com a recuperação económica fortemente dependente do evoluir deste conflito. Seguramente assistiremos a uma escalada da inflação em 2022, em especial dos preços da energia e dos bens alimentares, que acabarão por ter impacto nos restantes bens e que farão com que a recuperação económica seja mais lenta do que o inicialmente antecipado. Uma palavra de solidariedade também para o povo ucraniano, que nesta hora tão difícil pela qual estão a passar após a invasão do seu território. Obrigado e até ao próximo Market Watch.